tudo bem? Voltei para mais uma parte da nossa aula sobre revisar textos, algo muito importante no nosso cotidiano, né? No momento que nós formos escrever, tanto faz na escola, até a faculdade a gente tem esse tipo de atividade. E na nossa vida pessoal também. Afinal, quando nós escrevemos, seja uma carta, um texto em casa, a gente precisa organizar da maneira correta, tá? Maneira adequada. Lembrando, a gente vai iniciar agora relembrando algumas dicas que nós já vimos na nossa aula. Então, acompanhe na tela só para relembrar. A primeira delas é, escreva seu texto de forma clara. Nós falamos sobre isso. Observe as características do gênero trabalhado, organize em parágrafos e evite repetições, pois torna o texto cansativo para o leitor. Então, essas dicas são importantes para a gente observar. Nossa escrita não precisa estar bonita, mas se for, melhor ainda. Mas ela precisa estar correta e compreensível para quem for ler, independente se é um texto informal em nossa casa, no dia a dia, ou até mesmo na escola. Ela precisa estar compreensível para quem for ler. Tá? Ela precisa a nossa escrita, o nosso registro, ela precisa observar as características do gênero ali determinado. Desde uma fábula, um simples convite, até um texto mais formal usado em nossos trabalhos e nosso cotidiano, né, no dia a dia, tá bom? Mas também precisa ser organizado em parágrafos, as informações, se for um texto, né, que requer parágrafos, e também evitar repetições, para não torná-lo cansativo. Então, vamos agora revisar um texto juntos, né, para observar, fazer os ajustes e as substituições adequadas. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui, ó, o texto do golfinho. Esse texto aqui é um texto informativo, tá? A gente vai observar aqui as palavras repetidas. Se você já observar ele como todo, você vai ver aqui, ó, o golfinho em destaque, que é a palavra aqui que a gente vai trabalhar com foco nela, tá? Porque, é claro, no texto tem muitas coisas para a gente poder observar. Mas, se você observar ele como todo, aqui nós já temos um parágrafo. Olha só a distância aqui da margem. Embora não apareça, aqui é meu limite, ó. Como aqui a escrita, ela para exatamente, ó, juntas, ó, na mesma posição, ó. Então, aqui é a minha margem, que eu digo, né? Que é até meu limite, até onde eu posso ir. Assim como também desse outro lado, ó, limite, onde para a minha escrita, ó. Eu vou até o final. Nem passo, e não posso passar, eu paro exatamente na posição que é determinada pela margem, tá? E aqui eu tenho, ó, parágrafo com a distância que eu falei para iniciar. Terminei esse parágrafo aqui, ó, outro parágrafo, terceiro parágrafo e quarto parágrafo. Então, aqui eu digo que eu tenho 4 parágrafos, né? Bem distribuídas as informações adequadas. Mas nosso foco aqui vai ser nessas repetições, tá bom? Tá? Cada vez que a gente for reler o nosso texto, a gente vai observar isso, a gente vai poder melhorar aí, tá bom? A escrita. Vamos lá, o golfinho. Todo mundo pensa que o golfinho é um peixe, mas o golfinho não é. O golfinho é um mamífero, assim como a baleia. O golfinho vive nos oceanos e mares de todo o mundo, perto ou longe dos continentes. No Brasil, o golfinho pode ser visto ao longo de todo o território, do Nordeste ao Rio Grande do Sul. A alimentação do golfinho consiste principalmente de peixes e lulas. O golfinho mede de 1,5 a 3,5 metros de comprimento e pode pesar até 110 quilos. O período de gestação do golfinho é de 10 a 11 meses. Os filhotes nascem com um pouco menos de 1 metro e são amamentados durante cerca de 14 meses. A fêmea tem um filhote a cada 2 ou 3 anos. O golfinho vive em média 20 a 35 anos. Os golfinhos vivem em grupos que podem chegar a milhares de animais, entre os que vivem no oceano. Na costa, é possível ver que até 500 golfinhos juntos
né? 500 golfinhos juntos, já pensou? Vamos lá. Os golfinhos são ágeis, velozes e acrobatas. Os golfinhos saltam e nadam na proa de embarcações. As vocalizações dos golfinhos incluem vários estalos e assobios. Quando eu falo vocalizações, eu estou me referindo, né, ao som que ele faz, né, a voz. Inclui vários estalos e assobios. Sabe-se que o golfinho pode mergulhar até 280 metros, ficando embaixo d'água por cerca de 8 minutos. Depois, o golfinho tem de subir para respirar. Tá? Então, olha só como as informações interessantes do golfinho, né? Um animal, às vezes, muito apreciado pelas crianças, né? Por ser um animal cheio de acrobacia, de atitudes que vocês acham interessantes, dele ficarem pulando. Geralmente as crianças gostam muito do golfinho. Então, mas se você observar nesse texto, tem muita palavra golfinho. Vocês observaram? Embora ele esteja organizado da maneira adequada, em parágrafos, mas a repetição está muito presente aí. Ele está bem organizado em outros pontos, mas a questão da repetição ela está muito presente nesse texto informativo. E eu preciso me atentar a não repetir tanto as palavras. Se eu for perguntar para vocês do que esse texto está falando, de que animal, na cara vocês vão dizer golfinho, de tanto ouvir a palavra golfinho. Tá? Mas a gente precisa ter esse cuidado. E às vezes pode até não estar falando sobre golfinho, vamos supor que eu estou falando de outra coisa, mas de tanto aquela palavra está sendo repetida, eu me perco naquela informação ali. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Ele nos sugeriu, nessa atividade, para a gente evitar as palavras repetidas, no caso aqui, golfinho, né, que está sendo muito repetido, substituir por ele, eles, este animal, este bicho, o mamífero, tá? A gente pode fazer essas substituições. Vamos para o primeiro parágrafo aqui. Ó. Todo mundo pensa que o golfinho é um peixe, mas o golfinho não é. Eu posso colocar, mas ele não é. Posso substituir pelo pronome ele, tá? Faço a substituição. Ele, ó. Que eu já falei que é golfinho, né? Mas ele não é. Eu sei que está se referindo ao golfinho. O golfinho é um mamífero. Eu posso colocar, este animal é um mamífero, assim como a baleia. Este animal que eu estou me referindo ao golfinho. Não preciso repetir novamente golfinho. Eu já falei que a gente está falando do este bicho ou este animal. Então, eu faço a substituição por animal. Ok? O golfinho vive nos oceanos e mares de todo o mundo. Ó, eu posso colocar o golfinho, substituir por qual? Vive nos oceanos e mares. Ele vive, ou este animal vive, eu já coloquei este animal, né? Vive nos oceanos e mares. Eu posso colocar só, suprimir o nome, né? Só tirar o nome, vive, eu já estou me referindo a ele. Vive nos oceanos e mares de todo mundo, perto ou longe dos continentes. Eu posso simplesmente iniciar já com vive aqui no início dessa frase, tá? Que eu já sei que eu estou me referindo ao golfinho. No Brasil, o golfinho pode ser visto ao longo de todo o território. No Brasil, pode ser observado ao longo de todo o território. Eu posso trocar, fazer a troca por esse, ó, golfinho de novo, por essas palavras. Ele pode ser encontrado ao longo de todo o território. Posso trocar também aqui, ó. Tudo isso aqui ele pode ser encontrado. No Brasil, pode ser encontrado, que eu já sei que eu estou me referindo ao golfinho, ao longo de todo o território, de todo o litoral, perdão, do Nordeste ao Rio Grande do Sul. Ok? A alimentação do golfinho, consiste, eu posso trocar novamente golfinho, por qual vocês imaginam? Este animal. A alimentação deste animal consiste, posso colocar dessa forma aqui também. Fazer a substituição deste animal, vou até registrar aqui, ó. Deste animal
e se referindo ao golfinho, ó, deste animal consiste principalmente de peixes e lulas. O golfinho mede, de novo o golfinho. Ele mede, posso colocar ele, né? Não vai ficar tão repetido, eu só usei o pronome ele uma vez. Ó. Ele mede, faço substituição pelo pronome, tá? Ele. Ele mede de 1,5 a 3,5 metros de comprimento e pode pesar até 110 quilos. O período de gestação do golfinho, posso colocar desse bicho, né? Ainda não usei essa expressão. Ou desse mamífero, que ele não é mamífero. É bom que eu lembro que é um animal mamífero, porque ele mama. E essa informação ela vai ser lembrada mais adiante. Olha só, o período de gestação desse mamífero é de 10 a 11 meses. Os filhotes nascem com pouco menos de 1 metro e são amamentados, que é uma característica do mamífero, certo? Durante cerca de 14 meses. A fêmea tem um filhote a cada 2 ou 3 anos e o golfinho vive em média de 20 a 35 anos. Tá? Posso colocar vivendo em média, usando o golfinho vive, ó, vivendo, substituir para essa expressão, o golfinho vive em média de 20 a 35 anos. E assim eu vou organizando de maneira adequada esse texto, evitar tantas repetições. Posso substituir por pronomes ou palavras que se referem ao animal sem mudar, né, o sentido, as informações ali compartilhadas, tá bom? Mas para isso eu preciso reler meu texto várias vezes. É importante essas releituras para me observar essas, né, esses ajustes necessários aí, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula. Te aguardo na próxima, eu fico por aqui. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau.